Você disse que ia parar. Você falou isso ontem, talvez hoje mais cedo, talvez minutos atrás. Mas de alguma forma, você voltou para o mesmo lugar. E o pior não é nem o que você fez. É o que você sente agora. Esse silêncio pesado, essa sensação de fracasso, essa voz na sua cabeça dizendo que você nunca vai mudar. E aí vem a pergunta que você já fez tantas vezes, que perdeu até a força de falar em voz alta. Por que eu continuo pecando, mesmo querendo parar? Se você está aqui agora, existe uma grande chance de ser madrugada. E isso não é coincidência. Porque é nesse horário que tudo fica mais intenso. A mente não para. O corpo está cansado, mas por dentro tudo está acelerado. E você começa a lembrar de tudo que tentou. E não conseguiu. Você prometeu para Deus. Você prometeu para si mesmo. Você tentou ser mais forte. Tentou evitar. Tentou fugir. Mas no final, parece que sempre termina igual. E sabe o que ninguém te explicou ainda? Talvez o problema não seja a falta de força. Talvez você esteja lutando a batalha certa, do jeito errado. E isso muda tudo. Porque enquanto você acredita que precisa ser mais forte, você continua preso. Mas quando você entende o que realmente está acontecendo dentro de você, algo começa a quebrar. Agora presta atenção nisso. Você não é o único passando por isso. Existem milhares de pessoas, agora, exatamente agora, passando pela mesma luta. Pessoas que amam a Deus. Pessoas que querem mudar. Pessoas que se sentem presas em um ciclo que não conseguem explicar. E o padrão é sempre o mesmo. Você cai. Você se arrepende. Você promete que nunca mais vai fazer aquilo. Você tenta de novo. E depois de um tempo, cai de novo. E a cada ciclo, algo piora. Não é o pecado. É a forma como você começa a se enxergar. Você começa a pensar que tem algo errado com você. Que sua fé não é suficiente. Que talvez Deus esteja decepcionado. Que talvez você tenha passado do limite. E esse é o ponto mais perigoso de todos. Porque não é mais só uma luta contra o pecado. Agora, é uma luta contra quem você acredita que é. E quando isso acontece, tudo muda. Você não luta mais para vencer. Você luta achando que já perdeu. E ninguém te avisou disso. Ninguém te explicou que esse ciclo não começa no comportamento. Ele começa muito antes. Começa na forma como você pensa. Na forma como você sente. Na forma como você lida com o que está dentro de você. E enquanto isso não muda, o ciclo continua. Você pode tentar 1000 vezes, pode prometer mais forte, pode até passar um tempo sem cair, mas em algum momento, volta. E não é porque você não quer mudar, é porque você ainda não entendeu o que está te prendendo. Agora deixa eu te fazer uma pergunta, e seja sincero consigo mesmo. Quantas vezes você tentou resolver isso sozinho? Quantas vezes você pensou, agora vai ser diferente, agora eu consigo? E por um tempo até parece que vai, mas depois volta tudo de novo. E isso cansa. Cansa tentar, cansa cair, cansa pedir perdão pela mesma coisa. Cansa sentir que está andando em círculos. E aos poucos, sem perceber, você começa a se afastar. Não porque você quer, mas porque você sente que não merece se aproximar. E aqui está algo que pode mudar a forma como você enxerga tudo isso. Talvez o maior erro não seja cair. Talvez o maior erro seja se afastar depois da queda. Porque é exatamente nesse momento que você mais precisa voltar. Mas você faz o contrário. Você se esconde, você evita, você tenta se consertar antes de voltar para Deus. Como se precisasse melhorar primeiro para depois se aproximar. Só que isso nunca funciona. E por isso, o ciclo continua. Agora presta atenção nisso, porque isso aqui pode ser o começo da sua mudança. O problema não é que você não quer parar. O problema é que você ainda está tentando parar do jeito errado.
E enquanto isso não mudar, nada muda. Mas quando você entende isso, algo começa a se abrir. E é exatamente isso que a gente vai começar a explorar agora. Porque o que está por trás desse ciclo não é óbvio. E quando você finalmente enxerga, você para de lutar contra você mesmo e começa a lutar do jeito certo. Tem algo acontecendo dentro de você que você nunca parou para observar com calma. Você acha que está lutando contra um comportamento, mas na verdade está preso em um padrão. E esse padrão tem uma sequência muito clara. Tudo começa antes da queda. Começa em momentos que parecem pequenos. Um pensamento que você não percebe. Uma emoção que você ignora. Um vazio que você tenta preencher sem entender. E aí, sem perceber, você vai se aproximando daquilo que disse que evitaria. Não é de uma vez. É aos poucos. E quando você vê, já aconteceu. Mas o mais importante não é o que acontece durante a queda. É o que acontece depois. Porque é ali que o ciclo se fortalece. Você sente culpa. Você se arrepende. Você promete que nunca mais vai fazer aquilo. Só que junto com isso, vem outra coisa. Vergonha. E essa vergonha muda completamente a forma como você reage. Porque em vez de correr para Deus, você se afasta. Você pensa que precisa de um tempo. Que precisa melhorar primeiro. Que precisa provar que está tentando. E nesse espaço, o ciclo se prepara para começar de novo. Porque você ficou sozinho. Sem perceber, você saiu exatamente do lugar onde poderia encontrar força. Agora pensa comigo. Se toda vez que você cai, você se afasta. Como você espera vencer algo que você está tentando enfrentar sozinho? Esse é o ponto que quase ninguém percebe. O problema não é só o pecado. É o isolamento depois dele. E esse isolamento vai enfraquecendo você aos poucos. Sua mente começa a ficar mais vulnerável. Seus pensamentos ficam mais desorganizados. Sua resistência diminui. E quando a próxima tentação aparece, você já está mais fraco do que antes. E o ciclo continua. Agora olha como isso é perigoso. Você começa achando que está lutando contra algo externo. Mas na prática, você está sendo levado por um processo interno que se repete. E quanto mais esse processo se repete, mais automático ele fica. Chega um ponto em que você nem percebe mais quando começou. Só percebe quando já está no meio de novo. E isso gera uma sensação muito específica. Perda de controle. Você começa a pensar que não consegue mais parar. Que isso já faz parte de você. Que talvez você seja assim. E é aqui que muita gente trava de vez. Porque quando o problema deixa de ser algo que você faz e passa a ser algo que você acha que é, a luta muda completamente. Você não está mais tentando mudar um comportamento. Você está tentando mudar uma identidade. E isso é muito mais difícil. Só que existe uma verdade que pode quebrar isso agora. Você não é o seu pior momento. Você não é a sua última queda. Você não é definido pelo que você fez, mas pelo que você escolhe fazer a partir daqui. Mas eu sei que isso, sozinho, não resolve. Porque você já tentou pensar positivo, já tentou se motivar, já tentou mudar na força da decisão, e não funcionou. Então a pergunta volta: por que isso continua acontecendo? E aqui entra algo que muda o jogo completamente. Você foi ensinado a lutar contra o pecado como se fosse apenas uma questão de escolha. Mas, na prática, muitas vezes não parece uma escolha. Parece algo mais forte, algo que te puxa, algo que aparece mesmo quando você não quer. E isso não acontece por acaso, porque existe um nível mais profundo nessa luta que quase ninguém te explicou. Não é só sobre o que você faz, é sobre o que está dentro de você pedindo alívio. E enquanto isso não for entendido, você vai continuar tentando resolver o efeito, sem tocar na causa. E isso te mantém preso.
Agora deixa eu te fazer outra pergunta. Quando você cai, o que você está tentando sentir naquele momento? Alívio? Escape? Prazer rápido? Esquecer alguma coisa? Porque na maioria das vezes, o pecado repetitivo não é sobre prazer. É sobre fuga. Fuga de algo que você não conseguiu resolver. E quando você começa a perceber isso, tudo muda. Porque você para de olhar só para o erro e começa a olhar para o que está por trás dele. E é exatamente aí que começa a verdadeira transformação. Mas antes disso acontecer, tem algo que você precisa encarar. Algo que talvez você esteja evitando há muito tempo. E é sobre isso que vamos falar agora. Existe algo dentro de você que você aprendeu a ignorar. E não foi de propósito. Você só fez o que precisava para continuar. Você seguiu sua rotina, resolveu suas responsabilidades, continuou sendo forte quando precisava. Mas, ao longo do tempo, algumas coisas ficaram. Frustrações que você não resolveu. Emoções que você não processou. Pressões que você acumulou. Expectativas que você não conseguiu cumprir. E tudo isso foi sendo guardado. Sem nome. Sem pausa. Sem liberação. Agora pensa comigo. O que acontece quando você vai acumulando coisas dentro de você, sem nunca parar para lidar com elas? Elas não desaparecem. Elas ficam. E, em algum momento, elas começam a transbordar. Só que nem sempre esse transbordamento é óbvio. Às vezes, ele aparece de forma disfarçada, como um impulso, como uma vontade repentina, como um comportamento que você mesmo não entende. E é aqui que muita gente se confunde, porque olha para o pecado como o problema principal, quando, na verdade, ele muitas vezes é só a saída que a sua mente encontrou, uma saída errada, mas ainda assim, uma tentativa de aliviar algo. E isso muda completamente a forma como você enxerga essa luta. Porque não é só sobre parar de fazer algo. É sobre entender o que está te levando até aquilo. Agora deixa eu te mostrar algo que pode abrir seus olhos. Na Bíblia, Davi descreve um momento em que ele guardou dentro dele aquilo que estava errado. E ele diz que, enquanto ficou em silêncio, sua força foi sendo consumida por dentro. Isso está no livro de Salmos, capítulo 32, versículos 3 e 4. Percebe o que isso significa? O problema não era só o que ele fez, era o que ele não trouxe à luz. Era o que ficou escondido. E isso começou a consumir ele por dentro. Agora conecta isso com você. Quantas coisas você guardou que nunca foram realmente entregues? Quantas emoções você engoliu porque precisava continuar? Quantas vezes você disse que depois resolveria e nunca voltou para isso? Esse acúmulo cria um peso, e esse peso precisa sair de alguma forma. O problema é quando a forma que ele encontra te destrói mais ainda. E aí você entra no ciclo, sente o peso, tenta aliviar, cai, se culpa, e o peso volta ainda maior, e tudo começa de novo. Mas existe algo que muda isso, e é mais simples do que parece. Mas exige algo que você talvez esteja evitando. Nomear, trazer para a consciência, parar de tratar tudo como só mais um erro e começar a enxergar o que está por trás. Porque aquilo que não tem nome te controla, mas aquilo que você identifica, você começa a enfrentar. E aqui está um ponto espiritual muito forte. Na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 7, está escrito que quando andamos na luz, somos purificados. Isso não é só sobre comportamento, é sobre transparência. É sobre parar de esconder, parar de fingir que está tudo bem, parar de carregar sozinho aquilo que já está pesado demais. Porque enquanto isso fica no escuro, continua te drenando. Mas quando você começa a trazer isso para a luz, diante de Deus, algo começa a mudar dentro de você.
Não de forma mágica, mas real. Você começa a entender o que sente. Começa a perceber padrões. Começa a identificar gatilhos. E isso te devolve algo que você achava que tinha perdido: consciência. E quando você tem consciência, você deixa de agir no automático. Agora presta atenção nisso. Talvez você não esteja preso porque é fraco. Talvez você esteja preso porque está carregando coisas que nunca parou para resolver. E isso está te empurrando, sem você perceber. Mas existe ainda algo mais profundo. Porque mesmo quando você começa a perceber isso, ainda existe uma voz dentro de você que complica tudo. Uma voz que te acusa. Uma voz que te pressiona. Uma voz que diz que você já deveria estar melhor. Existe uma voz dentro da sua mente que você já se acostumou a ouvir. Ela não grita, ela não chama a atenção, mas ela está sempre ali. E na maioria das vezes, você nem percebe que está acreditando nela. Essa voz diz coisas como: você já deveria ter mudado. Você já deveria ser mais forte. Você já deveria ter vencido isso. E toda vez que você cai, ela vem mais forte. Como uma cobrança. Como uma acusação. Como se houvesse um prazo que você perdeu. Agora pensa comigo. Quem definiu esse prazo? Quem disse que você tinha que estar em outro nível agora? Quem te ensinou que o seu processo precisa seguir um tempo específico? Porque essa pressão não vem de Deus. Deus não trabalha com comparação de tempo. Ele trabalha com transformação real. E transformação real leva tempo. Mas essa voz faz você acreditar no contrário. Ela faz você olhar para si mesmo e pensar que está atrasado, que está falhando, que tem algo errado com você. E isso gera algo muito pesado: frustração. Você não fica cansado só por causa da luta. Você fica cansado de você mesmo. Cansado de tentar e não ver resultado imediato. Cansado de cair nas mesmas coisas. Cansado de sentir que não está evoluindo. E isso começa a te desgastar mais do que o próprio pecado. Porque agora, você não está só lutando contra um comportamento. Você está lutando contra uma expectativa interna que nunca para. E isso te coloca em um estado constante de pressão. Você nunca sente que é suficiente. Nunca sente que está fazendo o bastante. Nunca sente que está no lugar certo. E sabe o que isso causa? Mais queda. Porque uma mente pressionada busca alívio. E quando você não encontra descanso, você procura fuga. E o ciclo se alimenta disso. Agora deixa eu te mostrar algo que muda essa perspectiva. Na carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 9, existe uma orientação muito clara. Não se cansem de fazer o bem, porque no tempo certo vocês vão colher. Percebe isso? Existe um tempo certo. Não é o seu tempo emocional. Não é o tempo da sua ansiedade. Não é o tempo da sua cobrança. É o tempo de Deus. E o tempo de Deus não é acelerado pela sua pressão, mas também não é interrompido pelas suas quedas. Isso muda tudo, porque significa que o fato de você ainda estar lutando já faz parte do processo. Mas essa voz dentro de você tenta distorcer isso. Ela faz você pensar que, porque você caiu, você voltou para o zero. Mas isso não é verdade. Processo não é linha reta, é construção. E mesmo nas quedas, existe aprendizado acontecendo. Só que você não percebe, porque está ocupado demais se cobrando. Agora presta atenção nisso. Você não precisa estar pronto. Você precisa continuar. Existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Porque quando você acredita que precisa estar pronto, você trava. Mas quando entende que só precisa continuar, você avança. Mesmo imperfeito, mesmo cansado, mesmo em processo. E isso muda a forma como você enxerga a sua própria caminhada. Agora você não se vê mais como alguém que está falhando. Você se vê como alguém que está sendo transformado. E isso tira um peso enorme.
porque você para de lutar contra o tempo e começa a caminhar com ele. Mas ainda existe um bloqueio muito forte que impede muita gente de viver isso. Uma ideia que parece certa, mas está completamente errada. A ideia de que você precisa melhorar para se aproximar de Deus. E isso pode estar te mantendo preso sem você perceber. Existe um tipo de cansaço que você talvez nunca tenha nomeado. Não é físico, não é só emocional, é espiritual. E ele é mais comum do que parece, porque chega um momento em que você não está cansado apenas da vida. Você está cansado de tentar manter a fé. Você ora, mas parece automático. Você tenta acreditar, mas algo dentro de você está desgastado. Você continua buscando, mas sem a mesma energia de antes. E isso confunde, porque você pensa: se eu ainda creio, por que estou assim? Se eu ainda busco, por que me sinto tão vazio às vezes? E aí vem uma sensação estranha, como se algo estivesse errado com a sua fé. Mas não está. O que está acontecendo é que você tentou sustentar algo que nunca foi feito para ser sustentado sozinho. A fé não foi criada para ser um esforço constante. Ela foi criada para ser uma conexão. E quando essa conexão enfraquece, o esforço aumenta. E esforço demais cansa. Agora pensa nisso com calma. Quantas vezes você tentou manter tudo funcionando? Manter a fé firme, manter a esperança viva, manter a confiança estável, como se tudo isso dependesse apenas de você. E por um tempo, você até consegue. Mas chega uma hora em que não dá mais, porque isso não é sustentável. E é exatamente nesse ponto que muita gente começa a se sentir vazia. Não porque Deus se afastou, mas porque a pessoa se desconectou, tentando manter tudo sozinha. Agora olha como isso é profundo. Você continua fazendo as coisas certas, mas sem a mesma presença. Continua orando, mas sem sentir. Continua tentando, mas sem paz. E isso gera um desgaste silencioso. Você segue, mas sem energia. Segue, mas sem descanso real. E aos poucos, a fé começa a parecer pesada, como uma obrigação, como algo que você precisa sustentar, e não algo que te sustenta. Mas existe uma verdade que muda isso completamente. Na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 26, está escrito que o Espírito ajuda na nossa fraqueza. Porque muitas vezes nem sabemos orar como deveríamos, mas o próprio Espírito intercede por nós. Percebe o nível disso? Até quando você não consegue, Deus já está agindo. Até quando você não tem palavras, Deus não se afasta. Ele entra nesse espaço. Ele sustenta você por dentro. Isso muda a forma como você enxerga o seu momento. Porque agora, você não precisa fingir que está bem. Você não precisa forçar uma fé que você não está conseguindo sustentar. Você só precisa ser real. Chegar como está. Mesmo cansado. Mesmo confuso. Mesmo sem sentir nada naquele momento. Porque não é sobre o que você consegue gerar. É sobre o que Deus libera quando você se posiciona. E esse posicionamento não exige perfeição. Exige verdade. Agora olha isso. Na profecia de Isaías, capítulo 40, versículo 29, está escrito que Deus fortalece o cansado e dá vigor a quem não tem forças. Não é para quem ainda tem um pouco de energia. É para quem já não tem nenhuma. Isso significa que o seu estado atual não afasta Deus. Ele ativa Deus. Mas para isso, você precisa parar de tentar sustentar sozinho. Precisa parar de fingir que está tudo bem. Precisa parar de tratar sua fé como algo que depende só de você. E começar a viver isso como foi criado para ser, uma dependência real. E quando isso acontece, algo começa a mudar de dentro para fora. A pressão diminui, a mente desacelera.
a alma começa a encontrar um tipo de descanso que você não sentia há muito tempo. Porque agora, você não está mais tentando manter tudo. Você está sendo sustentado. Você foi ensinado a ver a noite como o fim de um dia cansativo. Mas existe algo que você nunca percebeu sobre ela. A noite não é só pausa, é processo. Porque enquanto tudo desacelera, algo continua acontecendo. Durante o dia, você resolve, responde, se movimenta, carrega peso, toma decisões. Sua mente fica ativa o tempo todo. Seu corpo acompanha e sua alma tenta dar conta de tudo isso. Mas a noite muda o ambiente. O barulho diminui, as distrações desaparecem e você fica sozinho com aquilo que está dentro de você. E é exatamente por isso que a noite pode ser tão difícil. Porque tudo o que você ignorou durante o dia aparece. Pensamentos que você evitou. Sentimentos que você não quis encarar. Preocupações que você empurrou para depois. Tudo vem à tona. E sem perceber, você leva o peso do dia inteiro para o momento que deveria ser de descanso. Você deita, mas não desliga. O corpo para, mas a mente continua. E aí você começa a reviver coisas, pensar demais, se culpar, se cobrar. E quando vê, está preso dentro da própria cabeça. Agora presta atenção nisso. A noite não foi criada para ser um lugar de peso. Foi criada para ser um lugar de entrega. No livro de Salmos, capítulo 4, versículo 8, está escrito que você pode deitar em paz e dormir, porque Deus te faz viver em segurança. Isso revela algo muito forte. O descanso verdadeiro não começa quando você fecha os olhos. Começa quando você solta o controle. E esse é o ponto que muda tudo. Porque o que te mantém acordado não é só o pensamento. É a necessidade de resolver tudo. Você sente que precisa pensar mais um pouco, que precisa entender melhor, que precisa encontrar uma solução antes de dormir. Como se descansar sem resolver fosse perigoso. Mas não é. Na verdade, é exatamente o contrário. Porque existem coisas que você não resolve acordado. Existem coisas que Deus trata quando você decide parar. Agora olha isso com profundidade. Enquanto você insiste em levar tudo para a noite, você bloqueia o descanso. Mas quando você começa a entregar, algo muda. No livro de Eclesiastes, capítulo 5, versículo 12, está escrito que o sono de quem trabalha é doce. E isso não é só sobre esforço físico. É sobre consciência. É sobre saber que você fez o que podia e que o restante não depende mais de você. E isso libera algo dentro de você. Você para de tentar controlar. Para de tentar antecipar. Para de tentar resolver tudo no pensamento. E começa a confiar. E confiança acalma. Agora pensa na prática. Antes de dormir, em vez de continuar carregando tudo, você para, respira e começa a entregar uma coisa de cada vez. Isso me preocupa. Eu entrego. Isso está fora do meu controle. Eu entrego. Isso está me pesando. Eu entrego. Sem pressa, sem fórmula, sem tentar fazer perfeito, só sendo honesto. E isso muda o ambiente interno. Sua mente começa a desacelerar. Seu corpo responde. Sua respiração muda. E a presença de Deus começa a ocupar um espaço que antes estava cheio de tensão. Porque Deus não precisa que você esteja acordado para agir. Ele não depende do seu controle. Muitas das coisas mais profundas que Ele faz acontecem quando você solta. Quando você para de tentar resolver tudo. Quando você finalmente aceita que não consegue carregar mais. E isso não é fraqueza. É alinhamento. É voltar para o lugar certo. O lugar de quem confia. E quando a noite deixa de ser um lugar de preocupação e passa a ser um lugar de entrega, ela se transforma de um ambiente de desgaste para um ambiente de restauração. E isso começa a refletir no dia seguinte, porque você não acorda mais com o mesmo peso.
Algo foi reorganizado. Algo foi ajustado. Mesmo que você não consiga explicar. Você foi condicionado a acreditar que descansar é parar de fazer. Mas na prática, você nunca para. Mesmo quando o corpo está parado, sua mente continua trabalhando, pensando, revisando, tentando resolver. E isso cria um desgaste que você nem percebe mais, porque você se acostumou. Se acostumou a viver em estado de alerta. Se acostumou a tentar controlar tudo. Se acostumou a carregar mais do que consegue. E agora, quando tenta descansar, parece estranho, parece errado. Como se você estivesse deixando algo passar. Como se parar fosse perder o controle. Mas existe uma verdade que confronta isso diretamente. Descansar não é ausência de ação. Descansar é um ato de fé. É uma decisão consciente de soltar aquilo que você não consegue resolver. E isso exige mais força do que continuar tentando. Porque continuar tentando te dá uma falsa sensação de controle. Mas descansar exige confiança. E confiança não é confortável no começo. Porque você precisa aceitar que existe um limite. E esse limite você já alcançou várias vezes. Agora pensa nisso. Quantas vezes você tentou ir além do que podia? Ficou mais tempo pensando. Tentou resolver mais uma vez. Insistiu mais um pouco. E no final, só ficou mais cansado. Porque existem coisas que não respondem ao esforço. Respondem à entrega. No livro de Salmos, capítulo 127, versículo 2, está escrito que não adianta levantar cedo e dormir tarde tentando garantir tudo, porque Deus concede o descanso àqueles que Ele ama. Isso muda a lógica, porque mostra que existe uma parte da sua vida que não depende do quanto você faz, depende do quanto você confia. Mas o problema é que você tentou ocupar um lugar que não é seu, o lugar de quem sustenta tudo, e esse lugar cansa. Cansa a mente, cansa o corpo, cansa a alma. Porque você foi criado para viver sustentado, não para sustentar tudo. Agora presta atenção nisso. Enquanto você insiste em controlar, você continua sobrecarregado. Mas quando você começa a soltar, algo muda imediatamente. A pressão diminui, o peso começa a sair dos seus ombros. E você começa a experimentar algo que parecia distante. Paz. Não porque tudo foi resolvido, mas porque você parou de tentar resolver tudo sozinho. E isso abre espaço para algo maior. No livro do Êxodo, capítulo 14, versículo 14, está escrito que Deus luta por você, enquanto você se aquieta. Percebe o contraste? Você foi ensinado a lutar o tempo todo. Mas existem batalhas que não são vencidas com esforço. São vencidas com posicionamento. E esse posicionamento é interno. É decidir confiar, mesmo sem ver tudo resolvido. É decidir soltar, mesmo sem ter todas as respostas. É decidir parar, mesmo com a mente querendo continuar. E isso não é passivo. Isso é extremamente ativo, porque exige consciência. Exige decisão, exige fé. E quando você começa a viver assim, algo muda na sua estrutura interna. Você não reage mais a tudo. Você não se perde em qualquer pensamento. Você não se desgasta da mesma forma. Porque agora existe um filtro. Você entende o que é seu e o que não é. O que você pode resolver e o que precisa entregar. E isso traz leveza. Uma leveza que não vem da ausência de problemas, mas da forma como você se posiciona diante deles. E isso muda completamente a forma como você vive sua fé. Ela deixa de ser um esforço constante e passa a ser um lugar de descanso. Existe algo que você talvez nunca tenha percebido com clareza. Essa força que você está tentando recuperar nunca foi sua para sustentar sozinho. Você sente que perdeu algo, ânimo,
energia, clareza, vontade de continuar. E naturalmente você tenta recuperar isso por conta própria. Tenta se motivar, tenta pensar diferente, tenta voltar ao normal. Mas sempre parece que falta alguma coisa. E isso acontece porque você está tentando produzir algo que, na verdade, precisa ser recebido. Agora pensa nisso com calma. E se a força que você tanto busca não fosse algo que você constrói, mas algo que Deus renova? Isso muda completamente a lógica, porque tira o peso de você. Você não precisa gerar força o tempo todo. Você precisa se conectar com a fonte dela. No livro de Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 23, está escrito que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Isso não é só sobre perdão, é sobre renovação. É sobre entender que Deus não te dá força para sempre de uma vez. Ele renova, todos os dias, no tempo certo, na medida certa. Mas para isso, você precisa voltar, precisa se reposicionar. E talvez seja exatamente isso que se perdeu. Você continuou vivendo, resolvendo, enfrentando, mas parou de voltar à fonte. E aos poucos, começou a viver com reserva baixa, tentando compensar no esforço aquilo que só seria restaurado na presença. E isso te esgotou. Agora olha como isso é profundo. Você não está cansado só porque viveu coisas difíceis. Você está cansado porque tentou sustentar sozinho algo que deveria ser renovado continuamente. E isso nunca foi sustentável. Mas existe algo que muda isso imediatamente. Quando você entende que não precisa produzir força, mas apenas se conectar, a pressão desaparece. Você não precisa mais se cobrar tanto. Não precisa mais tentar forçar energia. Não precisa mais fingir que está bem. Você pode simplesmente voltar. E esse voltar não é complicado. Não precisa de palavras perfeitas. Não precisa de um momento ideal. Não precisa de preparação. É um posicionamento interno. É reconhecer: eu não tenho mais força, mas Deus tem. E quando você faz isso, algo começa a acontecer. No livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículo 29, está escrito que Deus dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Percebe o detalhe? Não é para quem ainda tem um pouco. É para quem já não tem nada. Isso significa que o seu estado atual não limita o que Deus pode fazer. Ele ativa o que Deus pode fazer. Mas existe uma condição silenciosa. Você precisa parar de tentar recuperar sozinho. Precisa parar de insistir em um modelo que já te esgotou e começar a viver de forma diferente, recebendo, conectando, dependendo. E quando isso acontece, a força começa a voltar. Não de forma explosiva, mas constante, real, sustentável. E isso muda tudo. Porque agora você não está mais lutando para se manter. Você está sendo sustentado. Existe uma parte do que Deus faz que você não consegue acompanhar. E isso incomoda mais do que parece. Porque você quer ver, quer entender, quer sentir que algo está mudando. Mas nem tudo que Deus faz é visível no momento em que acontece. E é aí que muita gente se perde. Porque associa silêncio com ausência. Você olha ao redor e parece que nada mudou. Olha para dentro e ainda sente luta. E começa a pensar que Deus não está fazendo nada. Mas isso não é verdade. Existe um tipo de trabalho que acontece no invisível. E ele é essencial. No livro de Salmos, capítulo 121, versículos 3 e 4, está escrito que Deus não dorme. Ele está atento o tempo todo. Isso significa que, mesmo quando você para, ele continua. Mesmo quando você não percebe, ele está agindo. Mas existe um conflito. Você foi condicionado a confiar no que vê, a acreditar no que sente.
a validar o que consegue medir. E Deus não se limita a isso. No livro do profeta Isaías, capítulo 64, versículo 4, está escrito que Deus age em favor daqueles que nele esperam, mesmo quando você não vê, mesmo quando você não sente, mesmo quando parece que nada está acontecendo. Agora pensa nisso com profundidade. Quantas vezes você já desistiu de algo porque não viu resultado imediato? Quantas vezes você já achou que nada estava mudando, quando na verdade o processo ainda estava acontecendo, porque o que Deus faz primeiro não é externo, é interno. Ele ajusta sua forma de pensar, reposiciona suas emoções, alinha sua percepção, fortalece áreas que estavam enfraquecidas, e isso tudo acontece fora do seu controle consciente, mas completamente dentro do controle dele. E isso muda a forma como você atravessa esse momento, porque você para de tentar monitorar tudo, para de exigir sinais o tempo inteiro, para de se desgastar tentando entender cada detalhe e começa a confiar, mesmo sem ver, mesmo sem sentir tudo resolvido. E isso gera algo muito poderoso. Descanso interno. Você continua caminhando, mas sem o mesmo peso. Continua enfrentando, mas sem a mesma ansiedade. Porque agora você entende que não está sozinho, nem mesmo quando parece que está. E isso muda o seu dia. Muda a sua vida. Porque a fé deixa de ser baseada em sensação e passa a ser baseada em confiança. E quando essa confiança se fortalece, algo começa a se estabilizar dentro de você, mesmo no meio do processo. Existe um momento na sua caminhada em que algo dentro de você chega no limite. Não é quando tudo acaba ao seu redor. É quando você percebe que não consegue mais continuar do mesmo jeito. Você até tenta manter o controle, tenta sustentar a rotina, tenta repetir o que sempre fez. Mas algo não encaixa mais. Aquilo que antes funcionava, agora não funciona. Aquilo que antes te sustentava, agora não sustenta. E isso assusta, porque parece que você está perdendo algo. Mas na verdade, você está sendo levado para algo novo. No livro do profeta Isaías, capítulo 43, versículo 19, Deus declara que está fazendo algo novo, mesmo que você ainda não perceba. E o novo quase sempre começa com um desconforto. Começa quando o antigo já não se sustenta mais. E talvez seja exatamente isso que está acontecendo com você. Você chegou em um ponto onde não dá mais para continuar da mesma forma. E isso não é um problema. É um sinal. Um sinal de que Deus está mudando a forma como você vive. A forma como você confia. A forma como você depende. A forma como você se posiciona. Mas existe um desafio aqui. Para que o novo comece, algo precisa ser deixado para trás. E nem sempre isso é fácil, porque o que é antigo é familiar. Mesmo que esteja te cansando, mesmo que esteja te desgastando, ainda assim, é conhecido. E soltar o que é conhecido parece arriscado, mas continuar carregando custa mais caro. No Evangelho de João, capítulo 12, versículo 24, existe um princípio muito claro. Se algo não passa por um processo de entrega, não se multiplica. Isso mostra que existe uma transição necessária. Algo precisa ser encerrado para que algo maior possa nascer. E esse encerramento nem sempre é confortável, mas é essencial. Agora olha isso com atenção. O seu limite não é o lugar onde Deus te abandona. É o lugar onde Ele começa a te reconstruir de uma forma diferente. Porque enquanto você ainda consegue sustentar, você continua tentando sozinho. Mas quando você chega no limite, você se abre. Você reconhece. Você solta. E é exatamente nesse ponto que algo muda. A luta interna diminui. A resistência baixa. E aquilo que parecia um colapso começa a revelar propósito. Porque agora
Você não está mais tentando manter o que já não funciona. Você está sendo conduzido para algo novo. E esse novo não depende da sua força, depende da sua entrega. Existe um peso que você está carregando, que nunca foi seu. E enquanto isso não for percebido, você vai continuar cansado. Não importa o quanto tente descansar. Porque não é só sobre o quanto você carrega, é sobre o que você está carregando. Ao longo do tempo, você assumiu coisas que não eram suas, responsabilidades que não foram colocadas por Deus, expectativas que você decidiu atender, culpas que você absorveu, pressões que você aceitou sem perceber. E aos poucos, isso virou parte da sua vida. Você se acostumou a resolver tudo, a estar disponível o tempo todo, a não dizer não, a segurar o que ninguém mais quis segurar. E isso te sobrecarregou. Mas Deus nunca pediu isso de você. No livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 6, existe um princípio simples. Existe tempo de guardar e tempo de soltar. E talvez você tenha perdido o tempo de soltar. Continuou carregando, mesmo quando já não fazia sentido. E isso começou a te desgastar, porque quando você insiste em carregar o que Deus não te deu, você ocupa um espaço que deveria estar livre. Livre para aquilo que realmente importa. Livre para aquilo que Ele quer fazer. Agora presta atenção nisso. No livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 23, existe uma orientação clara. Guarde o seu coração. Mas como guardar, se ele está sobrecarregado? Como proteger, se ele está cheio de coisas que nunca deveriam estar ali? Esse é o ponto. Você não está só cansado pelo que vive. Você está cansado pelo que acumulou. E isso precisa ser ajustado. Mas não de forma impulsiva. Não é sair largando tudo sem pensar. É algo consciente, intencional. É parar e perguntar: o que eu estou carregando hoje, que Deus nunca me pediu para carregar? Talvez seja a necessidade de agradar todo mundo. Talvez seja o peso de resolver problemas que não são seus. Talvez seja uma culpa antiga que você nunca soltou. Talvez seja uma expectativa que você criou e agora está te sufocando. E enquanto isso não for identificado, o ciclo continua. Porque você continua gastando energia em coisas que não são sua responsabilidade. Mas quando você começa a soltar, algo muda imediatamente. O peso diminui, a mente clareia, o coração respira, porque você volta para o lugar certo e deixa Deus ocupar o lugar dele. E esse ajuste muda completamente a sua forma de viver. Você não precisa mais provar que consegue dar conta de tudo. Você não precisa mais sustentar uma imagem. Você não precisa mais carregar além do limite. Você começa a viver com mais leveza, com mais consciência, com mais direção. E isso abre espaço para algo novo. Uma nova forma de perceber. Uma nova forma de ouvir. Uma nova forma de se conectar. Porque quando o excesso sai, a sensibilidade volta. Durante muito tempo, você tentou encontrar respostas no meio do barulho. Pensamentos acelerados, preocupações constantes, opiniões de outras pessoas, cobranças internas. Tudo isso criou um ambiente onde ficou difícil perceber algo essencial: a voz de Deus. E não porque Deus parou de falar, mas porque o ruído ficou alto demais. Você tenta pensar mais para resolver. Tenta analisar tudo. Tenta entender cada detalhe. Mas quanto mais você faz isso, mais confuso fica. Porque Deus não compete com o barulho. Ele fala de outra forma. No primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículos 11 e 12, o profeta Elias vive algo muito marcante. Deus não estava no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo. Deus estava em um sussurro suave. Isso muda completamente a forma como você busca direção.
porque talvez você esteja esperando algo intenso, imediato, óbvio. Mas Deus está falando de forma simples, calma, contínua, silenciosa. E o problema não é que Ele não está falando, é que você está tentando ouvir no lugar errado. Agora pensa nisso. Quantas vezes você tentou resolver tudo na força do pensamento? Ficou horas pensando e saiu mais cansado do que antes. Porque nem tudo se resolve pensando. Algumas coisas se alinham quando você aquieta. No livro de Salmos, capítulo 46, versículo 10, existe uma instrução direta. Aquietem-se e reconheçam que eu sou Deus. Percebe a ordem? Primeiro, aquietar. Depois, entender. Mas aquietar não é fácil, porque quando você para, tudo o que você evitou começa a aparecer. Pensamentos que você ignorou, sentimentos que você não quis encarar, inseguranças que você tentou esconder. E por isso você continua ocupado. Porque ficar ocupado distrai, mas não resolve. E o silêncio, por mais desconfortável que seja no começo, organiza. Quando você se permite parar, algo começa a acontecer. Sua mente desacelera. Sua respiração muda. Seu corpo responde. E aos poucos, você começa a perceber coisas que antes estavam escondidas no meio do barulho. Não é imediato, mas é real. Deus começa a alinhar pensamentos, ajustar emoções, trazer clareza. E isso não acontece de forma barulhenta. Acontece de dentro para fora. Agora olha isso. Quando você começa a valorizar esse espaço, algo muda na sua vida. Você não reage mais a tudo. Você não se perde em qualquer pensamento. Você não se deixa levar por qualquer emoção. Porque agora existe uma referência interna, uma direção. E essa direção não vem da pressão, vem da presença. E isso transforma a forma como você decide, como você reage, como você vive. Porque agora, você não está mais perdido no barulho. Você começou a ouvir. Existe algo que precisa mudar na forma como você enfrenta tudo isso. Você foi condicionado a lutar por tudo. Lutar para manter. Lutar para resolver. Lutar para não cair. Lutar para continuar. E sem perceber, você trouxe essa lógica para a sua vida espiritual. Como se tudo dependesse do quanto você se esforça. Mas existe um ponto em que continuar lutando não te fortalece. Só te desgasta mais. E talvez você já tenha chegado exatamente nesse ponto, onde tentar mais uma vez não resolve. Onde insistir mais um pouco não muda. Onde forçar só aumenta o cansaço. E é aqui que Deus muda completamente a direção. No segundo livro das Crônicas, capítulo 20, versículo 17, existe uma orientação muito clara. Você não precisa lutar nessa batalha. Tome sua posição. Permaneça firme. E veja o que Deus vai fazer. Isso confronta tudo o que você aprendeu. Porque te tira do lugar de quem resolve. E te coloca no lugar de quem confia. E confiar exige entrega. Exige abrir mão do controle. Exige aceitar que você não resolve tudo. Exige reconhecer que existe um limite. E isso não é confortável no começo, porque você está acostumado a fazer, a agir, a tentar, a insistir. Mas agora, o caminho é outro. Agora, é receber. E isso muda tudo, porque enquanto você luta, você depende da sua força. Mas quando você recebe, você se conecta com a força de Deus. E essa força não tem limite. No livro do profeta Isaías, capítulo 30, versículo 15, está escrito que na tranquilidade e na confiança está a sua força. Percebe o contraste? Não é na intensidade da luta, é na profundidade da confiança. E isso redefine completamente o seu posicionamento. Você não precisa mais provar que consegue. Não precisa mais sustentar tudo sozinho. Não precisa mais carregar além do limite. Você pode parar,
respirar, soltar e começar a viver de forma diferente, recebendo a paz que você não conseguiu produzir, recebendo a força que você não conseguiu recuperar, recebendo o cuidado que sempre esteve disponível. E quando você muda do esforço para a entrega, algo se alinha dentro de você. A pressão diminui, o peso se desloca, a mente desacelera. E a presença de Deus começa a ocupar espaços que antes estavam tomados pelo seu próprio esforço. E isso muda tudo. Porque agora, você não está mais tentando sobreviver. Você está sendo sustentado. Existe algo acontecendo dentro de você agora, mesmo que você não consiga medir com clareza. Não é apenas emoção. Não é só um alívio momentâneo. É um reposicionamento. Porque quando você começa a entender o que Deus está fazendo no meio do seu cansaço, você não permanece o mesmo. Algo muda. Talvez ao seu redor, muita coisa ainda esteja igual. Os problemas ainda existem. As situações ainda não se resolveram completamente. Algumas respostas ainda não chegaram. Mas você não está mais no mesmo lugar. Porque agora você entende algo que antes não estava claro. Você não precisa carregar tudo sozinho. Você não precisa sustentar uma força que não vem de você. Você não precisa lutar todas as batalhas. Você não precisa viver pressionado o tempo todo. Deus está com você. E mais do que isso, Ele está agindo. Mesmo quando você não vê. No livro de Salmos, capítulo 30, versículo 5, existe uma promessa que muda a perspectiva. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Isso não é só sobre tempo, é sobre transformação. A noite que parecia pesada se torna o ambiente onde Deus começou a agir. O cansaço que parecia o fim se torna o ponto de partida. E quando a manhã chega, algo mudou. Talvez não em tudo ao seu redor, mas dentro de você. Porque agora existe uma base diferente. Uma base de confiança. Uma base de dependência. Uma base de paz. E isso sustenta você de uma forma que você ainda não tinha experimentado. No livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 25, está escrito que Deus é bom para aqueles que esperam nele. E esperar, agora não é mais dúvida, é confiança. É saber que mesmo quando você não vê, Ele continua trabalhando. E isso muda a forma como você começa o próximo dia. Você não acorda mais com o mesmo peso. Não começa mais com a mesma pressão. Não carrega mais a mesma tensão. Porque algo foi ajustado. Algo foi entregue. Algo foi realinhado. E mesmo que o processo continue, agora existe paz no caminho. E isso faz toda a diferença. Porque você pode até ter começado esse dia cansado, mas você não vai terminar da mesma forma. E quando você acordar, você vai perceber: a força voltou. Não porque você forçou, mas porque Deus renovou. Durma bem. Amanhã será um dia especial.